Muito bom dia, canal Conhecimento e Libertação tá no ar. Mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu vou trazer uma explicação e uma ótica diferente para vocês da cura do paralítico do tanque de Betesda. É meio complicado e difícil pronunciar essa palavra, né? Mas vamos lá. João capítulo 5, né? Já tô aqui aberto. Eu vou ler e vou destrinchar para vocês uma ótica diferente para vocês refletir, certo? Não aquela papinha que as igrejas traz para vocês, certo? Vamos lá. Versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e os judeus subiam a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E o Messias, vendo este deitado e sabendo que estava desde esse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar sã? Só para... Vamos destrinchar devagar aqui para vocês terem compreensão. Esse tanque de Betesda, na época do Messias, era um tanque pagão, certo? Essa conversa de que descia um anjo e sacudia as águas lá e o pessoal era curado, isso aí é papo furado, tá? Aqui, creio eu, que isso não era coisa que vinha de Deus, tá? Porque muitas pessoas eram enfermas ali em volta. Isso aqui é uma coisa minha, não tô falando pra vocês. Então vamos lá. Esse paralítico, quem assistiu a série The Chosen, né? E lembra lá da história desse paralítico, a série The Chosen fala que esse paralítico era irmão do Simão Zelote, certo? Que ele na série The Chosen, né? Que ele ficou paralítico, né? Brincando numa árvore, caiu e aí ele teve problema na coluna, né? A série conta assim. E não foge muito disso, certo? Mas aqui não conta. Ele era irmão do Simão Zelote. Aí tá, o Messias foi lá no tanque, né? Perguntar a ele se ele queria ser sã, né? Aí no versículo 7 fala assim, ó. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim, né? Aí o Messias diz: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele era sábado. Vamos lá. O homem estava ali no tanque de Betesda, né? Esperando as águas ser agitadas. Para quê? Para ele mergulhar lá dentro e ser curado. Aí vem o Messias, né? Pergunta o cara: você quer ser sã? Você quer ser curado? O cara fala sim para ele: querer eu quero, né? Mas não tem ninguém que joga eu lá dentro da água lá quando a água é agitada. Presta atenção que a mente do cara que estava paralisado estava direcionada no agitamento das águas. Quando as águas agitavam, na cabeça dele, se ele mergulhasse lá dentro, ele ia ser curado, né? A Bíblia não relata de alguém que pulou lá dentro e foi curado, certo? Aí o que o Messias faz? Levanta-te, toma tua cama e anda. Né? Na série The Chosen, ele só encosta a mãozinha nele lá assim e o camarada
põe a mão nas pernas, né, que já tá paralisado, sente as pernas e pega a cama e anda. Só que era num sábado, né? E no sábado lá, segundo a tradição dos judeus, não podia praticar carregar peso, carregar qualquer outra coisa, né? O sábado era o dia de resguardar, certo? No versículo 10 ele fala assim, ó, então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Então você vê, o cara foi curado, estava carregando a cama, e os judeus falaram que não era lícito, não era permitido ele carregar qualquer coisa no sábado, certo? Aí o cara que foi curado, que é o irmão do Simão Zelote, ele falou assim, ó, aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. Quem curou ele? O Messias, né? Aí o pessoal perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? Certo? O cara não sabia quem que era, né? Então ele no versículo 13 fala assim, ó, o que fora curado não sabia quem era, porque o Messias se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Certo? Como tinha muitos enfermos, né, em volta do tanque de Betesda, aqui na Bíblia fala, o que ele fez? Só foi lá, curou o cara e picou a mula. Por que ele curou o cara? Porque esse cara era irmão do Simão Zelote. Ele precisava chamar a atenção do Simão Zelote, porque o Simão Zelote era um dos que era apóstolo, ia ser apóstolo dele, né? Como o cara era irmão dele, então ele tinha que chamar a atenção do Simão de algum jeito. Curou o cara, porque se fosse para fazer a cura, ele teria curado todos que estavam ali no tanque de Betesda, né? Mas ele curou só um, e tem um propósito por isso. Todas as curas e os milagres que estão dentro da Bíblia, todos têm um propósito. Não foi por acaso, todos têm um propósito. É poucos, acho que se eu não me engano, só a cura da mulher de fluxo de sangue, que foi sem um propósito, né? Que ela vai até ele, pega no trem dele, no vestido dele para ser curado. Só essa, o resto todos têm um propósito. Basta a gente ler e descobrir qual que era esse propósito. Esse propósito do tanque esse paralítico do tanque de Betesda, o propósito era o que? Era chegar no Simão, que era irmão dele. No versículo 14, né, depois, passado um tempo, né, Messias encontrou no templo e disse, eis que já estás são, vai, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que o Messias era quem o curara. Esse aqui é o que pega, né? Por que que o Messias falou para ele, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior, né? Muitos vão pregar dentro da igreja o seguinte, que o camarada estava em pecado, por isso está naquela situação, né? Aí ele foi curado, o que o Messias falou para ele? Vai e não peca mais, né? Para quê? Para não suceder coisas piores. Só que o que acontece? Eu quero que você olhe com a ótica diferente para isso aqui. Ele estava 38 anos paralítico. E muitos anos na borda daquele tanque de Betesda, confiando cegamente que se ele mergulhasse dentro da água, quando ela fosse agitada, ele ia ser salvo. Esse foi o pecado dele. Confiar numa água agitada, entendeu? Então quando o Messias faz assim, ó, vá e não peques mais. Por quê? Porque o pecado dele era estar confiando que se agitasse aquela água ele seria curado. Certo? Se a água agitada curasse mesmo, o que o Messias tinha falado? Tinha pegado 2 discípulos lá, João e Pedro, por exemplo, só citando um exemplo. Vai lá no tanque, tem um camarada fulano de tal, assim, pega ele, na hora que a água agitar, você coloca ele lá dentro d'água. Não era, a água era uma coisa falsa. Isso, se você for trazer para os dias de hoje,
Quantas pessoas que estão no tanque de Betesda, né? Buscando a cura para alguma coisa, algum problema, e não vai conseguir. Eu vou assemelhar para vocês aqui quantas pessoas que estão dentro de uma religião buscando uma melhora de vida, algum alívio de alguma coisa, e não vai conseguir. Por quê? Porque o milagre não está ali. O milagre vem do Messias, vem do Pai, certo? Se alguém do tanque de Betesda foi curado, não foi de Deus. Vamos supor que igual eu falei para eles, se fosse de Deus, o Messias tinha só falado para 2 discípulos pegar ele e colocar dentro da água para ser curado, mas não era de Deus. A água agitada não era de Deus, não vinha de Deus. Se alguém foi curado ali, era só para manter o pessoal iludido ali em volta daquela água, esperando o milagre acontecer. Só que não vinha de Deus. É a mesma coisa dentro da religião, dentro das igrejas. Você fica lá esperando alguma coisa que vem de Deus. Não vai vir. Não vai vir. Certo? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa visão diferente aí do paralítico do tanque de Betesda. Certo? Até o próximo vídeo Pedrada.